Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. Tivemos a classificação para a corrida de amanhã e Max Verstappen, olha, em outro patamar, hein? Parecia que ia ser próximo, porque a gente teve uma classificação sprint ontem que foi mais apertada e a gente estava tendo uma corrida sprint hoje em que a McLaren estava próxima, estava incomodando, só que o Verstappen, assim, não deixou nenhuma oportunidade para os perseguidores. O nível dele foi alto demais. Tava no nível assim que o Norris não chegou perto. Foi o único que não levou meio segundo na classificação. E detalhe, é uma pista de umas 10 curvas, 4,3 quilômetros. O cara, uma volta que se faz em 1 minuto e 4,5. E o cara conseguiu colocar todo esse tempo em cima dos rivais. É um negócio assustador, mas diz muito sobre a habilidade e o talento do Max. E agora sim, a gente teve não só o Max, a gente vai falar da McLaren, da Mercedes, da Ferrari, do Pérez, que o negócio tá... Nem eu vou conseguir defender ele hoje, né? Mas vamos lá falar, antes de falar da graça, vamos falar da desgraça. Porque assim, o Guan Yu Zhou, ele tá se esforçando muito para tomar o posto de pior piloto da Fórmula 1 do Sargent. Porque assim, ele levou mais tempo do Bottas do que o Sargent levou do Albon, né? E ele foi o único piloto a não andar na casa de 1 minuto e 5. Ele fez 1 minuto e 6,061. Então assim... O carro da Sauber é uma bosta. Não tem nem o que falar aqui, o carro é muito fraco, mas os pilotos não ajudam, né? E sabe o que é o pior? Quando você tem um carro ruim, é bom que você tenha bons pilotos, entende? Que estejam levando o carro bem ao limite, entende? É por isso que eu odeio essa ideia de piloto pagante. Porque a maioria das vezes o piloto pagante não vai te entregar tanto quanto um bom talento. E às vezes talento compensa não só para conseguir resultados, mas também para entender o que o carro pode melhorar ou não. Um piloto que chega mais ao limite do carro, ele vai conseguir entender mais o que o carro tem de problemas, enquanto o piloto mais lento, que tem muitos de problemas, ele não vai ajudar no que o carro precisa para melhorar. Então assim, eu fico pensando, a Force India, por exemplo, durante todo o seu período na Fórmula 1 se preocupou em ter bons pilotos. Mesmo os pagantes, eles tinham que ser pilotos de alta qualidade. E assim, vamos falar a verdade, o Pérez na época de Force India pilotava muito bem. Aí pega ali o Esteban Ocon, era um piloto pagante, mas era um bom piloto, né? Aí eles tiveram até a contratação do Hülkenberg, gente. O cara não trazia um centavo de patrocínio. A Force India era o nono de 10 orçamentos naquele ano. Então, eles trouxeram o Hülkenberg porque ele traz desempenho, ele traz resultados. E por isso que a Force India, com um orçamento baixíssimo, era a quarta força do grid. A Sauber está tentando com o Guan Yu Zhou, que é um piloto fraco, e o Bottas, que assim, não dá. Sério, já deu de Valtteri Bottas, um dos piores pilotos da temporada. Tá ali andando num ritmo muito fraco. E ele levou 30 segundos do Zhou na última corrida, né? Ele consegue classificar melhor porque em volta lançada ele é bom, mas em ritmo de corrida, o Bottas não te traz muita coisa. O Sargent ficou em 19º, o Bottas em 18º, Stroll em 17º, Albon em 16º, esses que ficaram de fora, o Alonso em 15º, e isso não mudaria para o Q2, né? E o que a Aston Martin, né, gente? Que queda, né? Vamos lembrar que a Aston Martin ano passado começou com tantos pódios, né? O início de 2023, os pódios estavam sendo só Verstappen, Pérez e Alonso, né? Que a Red Bull estava muito à frente, o Pérez ainda estava sentindo um pouquinho bem no carro, aí o Alonso com aquele carro da Aston Martin, todo mundo, caraca, que carro incrível, olha o Alonso brigando lá na frente, né? Cara, quase foi pole em Mônaco, né? E olha o ponto que chegou. E assim, o desempenho foi tão grotesco, né? Que o Alonso levou mais de 2 décimos do 14º. Ele ficou a 1,1 do tempo do Verstappen no Q2. Então, é difícil. O carro da Aston Martin está muito fraco, né? E a Racing Bulls ali, o Tsunoda em 14º, Gasly em 13º, fica um pouco ruim porque o Ocon passou. E aí Magnussen em 12º, Ricciardo em 11º. Esses ficaram de fora. O Daniel Ricciardo, que pode estar com os dias contados na Fórmula 1, já que o Helmut Marko deseja colocar o Liam Lawson no lugar dele já nessa temporada. Ele não está nem pensando em esperar 2025, né? E passaram Ocon, Hülkenberg, Pérez, Leclerc, Norris, Piastri, Hamilton, Russell, Sainz e Verstappen. E no Q3, o Verstappen ele fez uma volta já de 1,4.4, que já garantia a pole. Inclusive, as 4 melhores voltas da classificação são todas do Verstappen e elas estão ali quase pelo menos 2 décimos do melhor tempo do Norris, que foi um 4.7. Pra vocês terem uma ideia do que o Max Verstappen fez. Um piloto genial, não tenho o que falar. Ele é um dos melhores da história. Acho que já dá para colocar o Verstappen nesse patamar. E aí ele ainda melhorou o tempo de um 4.4 para um 4.314. Então, e olha que a segunda parcial dele tinha sido melhor na primeira tentativa, ou seja, ainda tinha mais tempo que ele conseguia tirar. O Norris ficou com o segundo tempo, o Russell em terceiro, bom desempenho para a Mercedes, a Mercedes e Ferrari ali dividindo essa região do grid, né? O Leclerc acabou errando na última tentativa, talvez podia ter tomado talvez o quarto ou terceiro lugar,
mas é um erro que não pode acontecer nesse momento, né? Sainz em quarto, Hamilton em quinto, Leclerc em sexto, o Piastri teve sua volta deletada, que eu achei uma sacanagem, ele ia largar em terceiro. Pra mim, assim, você deletar a volta de um carro porque ele sai 1 centímetro na zebra, dá com a vontade de dar sim pra tela da TV, porque, olha, é demais. Ano passado, o Pérez, assim, até vou citar isso da questão do ano passado, ele largou em 15º, não porque ele estava lento, né? Como hoje ele não estava bem. Porque deletavam as voltas dele porque ele saiu 1 milímetro. Tinha uma hora que você nem conseguia ver o espaço direito entre o pneu e a linha. Mas é uma coisa normal, entende? Você olha para as onboards dos anos 2000, como é que o Schumacher, o Alonso pilotavam. Os caras passavam até na grama. Tipo, eles cortavam parte ali da pista, mas ok, entende? Tem horas que as curvas são mal desenhadas, você vai lá e faz, né? Agora, uma curva dessas, por exemplo, tem as curvas que elas são inclinadas para fora, elas empurram o carro para lá também. Então não é simples manter o carro na pista, tirando cada milésimo de segundo. Eles colocaram as britas, mas ainda enche o saco com esse negócio de limite de pista. Eu acho assim, tá insuportável. E o Piastri perdeu uma volta de terceiro lugar, vai ter que largar em sétimo, né? O Pérez em oitavo, vocês terem ideia do desempenho ruim do Pérez? Sabe o tempo dele? No Q3 foi ainda pior que o do Q2. Vamos pegar o do Q3 como referência, porque, teoricamente, a última volta, onde ele teve mais aclimatação da pista, foi 1 minuto 5,202. Sabe quanto foi a volta dele no ano passado, com o carro da Red Bull do ano passado? 1 minuto 4,933. É isso que eu queria falar aqui, porque ele quase levou 3 décimos do tempo do ano passado. Ano passado, inclusive, se ele fizesse essa volta, sexto lugar, não melhoraria tanto, né? Mas ainda assim é melhor que oitavo, né? Ele ainda estaria à frente do Leclerc e do Piastri. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Ele tá andando com o carro desse ano mais lento que o do ano passado. Então, assim, é um carro que a gente sabe que a Red Bull tenta sempre dar o carro mais aquele estilo agressivo do Verstappen, ele é muito sensível, aponta muito para a curva, não é todo mundo que doma o carro, mas assim, a distância que no início do ano estava lá na casa de 2, 3 décimos, a gente viu o Pérez até se classificando super bem no início do ano, essa distância foi para 8, numa pista muito curta. Então, assim, o Pérez é um piloto que já tem quase 40 pódios na Fórmula 1, ele está ali com as suas 6 vitórias, é um número muito pequeno comparado às mais de 60 que o Verstappen tem, ok? Mas é um piloto que, por exemplo, uma das vitórias foi na Racing Point, ele conseguiu vários pódios na Force India. Eu não acho, aqui eu reitero, eu não acho que ele é um piloto ruim, mas nitidamente o desempenho não tá legal. E aí fica aquela dúvida, né? Tipo, o Pérez tá indo mal, será que alguém vai fazer melhor do que ele nesse carro, né? Porque me parece assim que é só o Verstappen capaz de pilotar esse carro 100%. Eventualmente, dependendo da pista, onde encaixa mais para a forma do Pérez de pilotar, por exemplo, o Azerbaijão, o Pérez gosta muito de circuito de rua porque ele gosta de frear muito dentro da curva. O Verstappen é um cara que freia antes e carrega mais velocidade na saída. Tanto é que se você for olhar às vezes os mini setores, às vezes você vê um roxo no Pérez ali, que é o melhor de todos, porque ele ataca muita freada, né? Mas é assim, o estilo de pilotagem dele é o que não casa com esse carro, né? Mas no Azerbaijão tem que ir um pouco mais para esse lado e por isso que ele está sempre próximo por lá. Mas a questão é, enquanto ficar isso, né, tipo, eu acho que a Red Bull precisa ir atrás de um piloto que encaixe nessa forma de pilotagem. No caso, o Charles Leclerc, que vai ficar na Ferrari, evidentemente, ele quer uma equipe que coloque ele numa posição de mais destaque que a Red Bull. Pode ser, sei lá, né, porque é difícil, no estilo de pilotagem do Verstappen é muito peculiar, né? Mas sei lá, algum desses pilotos aí da Fórmula 2, deve ter alguém que dirige assim, igual o Max, né? Tipo o Berman, sei lá, né? Que tá duro, né? Tipo, eu acredito que o Pérez, ele pode acontecer aquele efeito igual o Gasly. O Gasly tava apanhando, nossa, tava assim, nem o esposo do Steven Seagal apanhou tanto quanto o Gasly na Red Bull. Ele tava levando 181 a 60, né? Tipo, não conseguia fazer nada perto do Verstappen. Ele levou volta do Verstappen em 4 corridas de 12 naquele ano. Foi um negócio absurdo. Ele saiu no Q1 no Bahrein, né? Acho que foi no Bahrein ou na Austrália, ele saiu no Q1. Tipo, o desempenho dele era catastrófico. Ele foi pra equipe Toro Rosso, que depois virou AlphaTauri. Olha o desempenho dele como melhorou. Olha como o Gasly tá andando. Eu acredito que se o Pérez for para um carro mais neutro e tudo isso, ele vai conseguir andar melhor. Mas, assim, o carro que ele tem agora é esse e essa é a oportunidade dele, né? Já teve bons momentos na Red Bull, mas esse momento dele aí eu não sei se é o pior, porque ele já também teve momentos muito ruins, então a ver o que vai acontecer, mas tá muito difícil para ele aí. Então, e só citando aqui também que teve mais 2 pilotos no Q3, é que a gente às vezes até um pouco esquece, né? Que tem 10 carros, não 8, né? O Hülkenberg nono, o Ocon em 10º. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.